No vídeo de hoje tentarei responder dois temas muito interessantes. O que aconteceria se Átila, o Huno, invadisse a República Romana da época de César, ou a Macedônia de Alexandre, o Grande? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Átila, o Huno, para quem não sabe, é conhecido como o flagelo de Deus. Ele liderou uma coalizão de tribos contra grandes impérios como os impérios romanos, e até fez campanha na Pérsia, porém não temos grandes relatos de suas táticas, e nem mesmo de suas vitórias e derrotas. Ele era um líder pragmático, ao contrário do que o conhecemos, e liderou um império frágil, mais frágil que o de Alexandre, pois após sua morte o império caiu. Átila e seus hunos deram muito trabalho para o Império Romano, principalmente a parte ocidental. Entretanto, os romanos que Átila enfrentou não eram nem sombra dos romanos da época de César. Incrível para a época, insanamente móvel, e o uso do arco enquanto a cavalo lhes dava uma vantagem, porém os hunos não tinham nada de especial, havia exércitos antes deles usando o mesmo equipamento e mentalidade. O que os fez ter sucesso foi sua mobilidade, o fato de que eles poderiam invadir dezenas de cidades, e fugir antes que fossem notados, os tornava chatos de lidar, especialmente em um período de crise para os romanos, onde os romanos muitas vezes preferiram pagar os hunos, ao invés de lidar com eles, os deixando cada vez mais fortes. Agora vamos tentar descobrir como seria se Átila invadisse no tempo de César. Vamos começar com a parte mais fácil da pergunta para responder. Considerando como Átila e os hunos não conseguiram derrubar os remanescentes do Império Romano do Ocidente e seus mercenários e aliados bárbaros germânicos, tenho quase certeza que os romanos liderados por ninguém menos que Júlio César, um gênio tático incomparável de seu tempo, conseguirão garantir a vitória romana facilmente. Átila era um oponente muito temível de enfrentar, entretanto, ele seria incapaz de derrotar um grande comandante como César, que deveria ser capaz de defender a Gália dos hunos de Átila, já que estou supondo que Átila esteja invadindo a Gália romana durante a era de César. Devemos também notar que o exército romano ocidental que parou Átila em Chalons era composto principalmente de bárbaros, e que o Império Romano Ocidental nesta época estava a poucas décadas de um colapso completo e absoluto no oeste. Embora seja verdade que Chalons foi uma vitória defensiva um tanto indecisa para os romanos, foi uma vitória muito importante, e foi a última grande vitória do Império Romano do Ocidente, onde Aécio ganhou o título de o último dos romanos. O fato de que o Império desorganizado e seus aliados germânicos pudessem parar Átila, significa que a República Romana, que estava no auge de seu poder militar, embora politicamente instável, poderia sob o comando do ditador César, derrotar o exército huno de Átila. Sinceramente, em um confronto entre Júlio César contra Átila, o Huno, estou mais curioso para saber até onde Átila poderia chegar, e quanto tempo ele poderia continuar assediando a República Romana antes de finalmente morrer durante a campanha devido ao combate ou doença. Considerando como Átila, o Huno, não conseguiu derrotar o Império Romano do Ocidente durante suas décadas decadentes e finais, duvido muito que ele possa derrubar a República Romana de César. Então, para resumir de forma rápida e fácil, a Roma de César é por si só poderosa demais para o Império Huno derrotar em combate, dada a sua incapacidade de acabar com os remanescentes do Império Romano do Ocidente. Além disso, César provavelmente poderia derrotar Átila, o Huno, em uma batalha entre dois estrategistas, já que César, com certeza era um general melhor. Pode ter parecido um pouco raso a resposta, entretanto, acho que quase ninguém teria dúvidas da vitória de Roma, pois os romanos estavam em sua era de ouro, e mesmo com as crises políticas em Roma, ninguém pode questionar o fato de que a República Romana em seu auge, teve uma das melhores forças militares da história de Roma. Agora iremos falar de um outro comandante, em uma outra época, enfrentando Átila. Estamos falando de Alexandre, o Grande. Este é sem dúvidas um cenário muito mais interessante. Enquanto Átila, o Huno, e Júlio César estão separados por 500 anos de história, Alexandre, o Grande e Átila, estão separados por 800 anos, realmente é muito tempo. Alexandre não tem uma vantagem luxuosa que César tinha, ou seja, uma enorme base de mão de obra.
Enquanto César poderia tranquilamente reunir 100.000 homens ou mais para o combate, além de que poderia ter ainda muito mais reforços no caso de o exército de 50 a 80.000 homens de Átila, o Huno, derrotar seu exército, Alexandre, o Grande, poderia reunir no máximo 50 a 60.000 soldados no campo de batalha. Obviamente estou falando antes da conquista da Pérsia. Embora Alexandre seja indiscutivelmente melhor que César, ele não poderia em nenhum momento sofrer uma derrota devastadora contra Átila. Embora eu ainda dê vantagem a Alexandre por ser indiscutivelmente um dos melhores reis e generais guerreiros que já viveram na história, se ele perder apenas uma grande batalha, e o suficiente para suas tropas se dispersarem, será muito difícil para ele se recuperar. Mas o que dá vantagem a Alexandre é o fato de que era muito difícil ele ser derrotado, já que ele não perdeu nenhuma batalha em sua vida, nem mesmo quando estava em grande desvantagem. Alexandre derrotou várias tribos nômades, como os citas, quando estava em desvantagem de 3 contra 1 em Jaxartes. Alexandre teria quase certamente derrotado os hunos, que eram um conglomerado de várias tribos nômades da Ásia Central, sendo sua arma principal os arqueiros montados. Na Batalha de Jaxartes em 329 a.C., Alexandre derrotou uma força numericamente superior de 3 a 1 de arqueiros a cavalo citas. Alexandre, como fez em tantas ocasiões, avaliou rapidamente a situação e adaptou seu plano para enfrentar a ameaça que viria. O resultado foi uma vitória tranquila para os macedônios. Por isso eu apostaria na vitória de Alexandre, e também a de César, que superou inúmeros adversários de vários tipos. Os hunos foram derrotados por uma combinação de exércitos romanos e visigóticos sob o comando de Flávio Aécio, e de Teodorico I na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451 d.C. Entretanto, o exército romano de 451 era consideravelmente diferente do exército de Júlio César em 45 a.C. Ainda assim, César, como todos os grandes capitães, teve a capacidade de adotar a ferramenta de que dispunha às circunstâncias que enfrentava. A verdadeira questão é se Alexandre pode comandar um enorme exército de infantaria com apoio de cavalaria contra uma força nômade quase inteiramente baseada em cavalaria especializada em tiro com arco e lançamento de dardo. Ele provavelmente poderia derrotar Átila. Átila era um grande comandante e estrategista, mas ainda assim, Átila como comandante era inferior a ambos os líderes mencionados do mundo clássico europeu. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.